Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 22 de julho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje, queridos amigos, queridas amigas, é aquela edição para quando você se sentir um idiota ou uma idiota, você vem aqui, assista de novo e relembre essas notícias que eu vou falar hoje. Porque é, é uma sequência de imbecilidades dos políticos brasileiros. Eu vou começar já com essa daqui. O pessoal do PL, é o nosso querido partido favorito, né? O partido dos larápios, quis fazer uma reunião lá numa das comissões deles para uma menção honrosa ao Bolsonaro, ao ex-presidente, aprovar moções de apoio a Jair Bolsonaro. A Câmara está em recesso, está de férias. Esses infelizes, eles não trabalham nunca. E aí eles querem ir lá nas férias, para causar. E para aproveitar que não tinha ninguém lá e fazer esse bando de abobrinha. O Hugo Mota, que quer agradar todo mundo, ele não caça o Eduardo Bananinha, ele não caça a Zambelli, mas ele também não abre votação para anistia. Então ele quer agradar os dois lados. Ele foi lá e proibiu reuniões durante o recesso. Teve até jornalista, repórter fazendo matéria lá, mostrando tudo, reformando, estão pintando, estão dando aquele talento lá na Câmara, enquanto os digníssimos deputados estão, sabe Deus onde, porque já não trabalham normalmente, imagina agora, né? Pois muito bem, então vamos à notícia. Comissões presididas por parlamentares do PL, Partido do Futuro Presidiário, precisaram cancelar reuniões deliberativas com moções de apoio político ao ex-presidente na pauta, marcadas para hoje. Aí ficaram bravinhos, ficaram putinhos os deputados. Oh, não pode contrariar a gente. Os patriotas da Shopee, os patriotários, seguraram uma bandeira escrito Bolsonaro, você vai me perguntar. Não, amigos. Escrito Trump e o tal do MAGA, Make America Great Again. E foi em protesto isso aí. Eles estenderam uma faixa de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Presidente esse que está propondo uma taxação de 50% sobre o nosso país. País desses miseráveis que estão na foto aqui, que está aí na capa do vídeo. Que são pagos com o nosso dinheiro e deveriam zelar pelo bem do nosso país, do estado pelo qual eles foram eleitos. Tá bom? Então a foto tá aí, o Crisóstomo tá ali, o Fuar, não sei mais quem tá. Tá bom? Cara, protesto de deputados. Após a notícia, eles reclamaram da decisão do presidente da casa e falaram em censura. Foi nesse momento que os deputados, aqui, o Sargento Faur do PSD do Paraná, perdão, e delegado Caveira, vocês votem cada um do PL do Pará, esse é do Pará, seguraram a bandeira durante a coletiva, porém alguns presentes condenaram o ato. Tira essa bandeira daqui, criticou um deputado. Após ser questionado se a exposição da bandeira trouxe constrangimento, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, disse que não. Aspas, pedimos para retirar porque não é o foco aqui hoje. Aspas para ele, tudo que o presidente Trump faz é uma resposta ao trabalho da diplomacia do presidente Lula. Um trabalho ruim recebe a resposta da comunidade internacional. Vai saber o que o Lula tem a ver com essa palhaça, com esse circo. É impressionante como a extrema-direita está transformando a Câmara, o Senado, a política brasileira em um circo. Um circo. Tá? A matéria tá aqui na descrição do vídeo. Agora, presta atenção. Aliados, essa matéria tá no blog da Andréa Sadi.
Vocês sabem o que eu penso sobre ela, mas quando tem notícia, tem notícia. Aliados cogitam secretaria estadual para blindar mandato de Eduardo Bolsonaro na Câmara. Link está aqui na descrição. Aliados de Eduardo Bananinha cogitam conseguir para o parlamentar um cargo de secretário estadual para que ele possa manter o mandato de deputado federal mesmo após o fim da licença de 120 dias que terminou domingo. Então, a partir de domingo, começam a contar as faltas. Agora estão em recesso, não, mas a partir de 1º de agosto que volta o trabalho desse povo. O regimento interno da Câmara dos Deputados permite que parlamentares se licenciem para assumir cargos no Executivo, como o de secretário estadual. Nesses casos, o deputado não perde o mandato, apenas se afasta temporariamente das suas funções legislativas e é substituído por um suplente do partido ou coligação. O pedido de licença deve ser formalizado, autorizado pelo presidente da Câmara, atualmente o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que deve aprovar, porque ele aprova tudo, e lido em plenário. Se o afastamento for superior a 120 dias, o suplente é convocado para assumir a vaga. O deputado licenciado não perde o foro privilegiado. A proposta chegou até o STF e deixou quem a ouviu atônito. Segundo fontes da corte, a consulta foi feita para uma vaga no governo do Rio de Janeiro, mas não foi só Rio de Janeiro. Santa Catarina também levantou a mão, falou: se precisar, tamo aí, hein? A medida foi considerada um absurdo por visar dar a proteção a quem tem um acerto de contas próximo com a justiça, inclusive com possibilidade de ser preso. O Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara, já entrou com requerimento lá para o STF e impedir essa papagaiada aí. Os caras, mano, é um absurdo atrás do outro. Aí esse sujeito, o Bananinha, que tá tentando se salvar de tudo quanto é jeito, ele participou ontem de um podcast do Inteligência Limitada, se eu não me engano. Junto com aquela outra desgraça do Paulo Figueiredo, foram entrevistados pelo Demore e pelo Diogo Schelp. Eu não tive estômago para assistir aquilo. Se você quiser, vai lá assistir, porque assim, a cara de pau e a escrotice desses caras me impede de assistir. Mas tem algumas partes aqui, tá? Eles admitiram que a taxação foi tema de reuniões que eles tiveram na Casa Branca. Admitiram que a imposição de pesadas tarifas comerciais ao Brasil pelos Estados Unidos foi um dos temas das reuniões que tiveram com autoridades do governo estadunidense antes que o presidente Donald Trump anunciasse a decisão. Isso desmente a afirmação de Jair Bolsonaro, que disse várias vezes não ter qualquer relação com a tarifa. A carta que o Trump mandou cita o Bolsonaro nominalmente, diretamente. O deputado e o outro Zé Mané disseram que sugeriram ao Trump que somente o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e outras autoridades brasileiras fossem sancionadas. Apesar disso, os dois opinaram que a decisão de Trump pela tarifa de 50% com o Brasil foi acertada. Vocês entenderam? Tá bom. Ao ser questionado por Demore se os dois pediram a sanção contra o Brasil, Paulo Figueiredo disse que a tarifa era o último recurso de um longo processo. Bananinha iniciou a resposta e terminou acenando com a cabeça em concordância com o aliado. Puxa, agora o final aqui é ótimo, tá? Ao responder à pergunta de um espectador que gostaria de saber como se sente ao ser tratado como traidor da pátria e vendedor do Brasil, Eduardo Bolsonaro respondeu sorrindo: me sinto muito bem. Essa parte eu vi, tá? Ele realmente sorriu, encheu a cara e falou: me sinto muito bem. Então não tá nem aí pro Brasil, para quem o elegeu, para quem paga o salário desse miserável, desse sanguessuga, desse traidor da pátria, desse patriotário, tá? Matéria tá aqui. Eu trouxe num shorts hoje de manhã, mas vou repetir. Moraes bloqueia contas de Eduardo Bolsonaro para conter ações dos Estados Unidos. Tá? Ele bloqueou conta bancária, chave Pix e bens do deputado federal.
A decisão inclui imóveis, veículos e o salário parlamentar do infeliz. A medida tem como objetivo dificultar possíveis articulações do parlamentar nos Estados Unidos. Tá? A decisão integra as investigações que apuram tentativas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho de buscar apoio e sanções do governo Donald Trump contra o Brasil. Entre os alvos da investigação está uma transferência de 2 milhões de reais feita por Jair Bolsonaro ao filho, com o objetivo de financiar sua permanência nos Estados Unidos. Vê como as coisas vão se encaixando? Bolsonaro admitiu que tinha mandado 2 milhões para manter o bebezinho lá nos Estados Unidos. Aí o filho dele, ontem na entrevista, confirmou que teve reuniões na Casa Branca para falar de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Aí o Trump manda a carta, fala, vou taxar vocês 50% se vocês não pararem com esse negócio contra o meu querido Jair Bolsonaro. Meus amigos, não é muito difícil ligar uma coisa com a outra, né? Também tá aqui, tá? Muito bem, o que mais a gente tem hoje? Eu vou falar. A questão das sanções, das decisões do Alexandre contra o Bolsonaro, da tornozeleira, não poder usar. Ele mandou para a primeira turma do STF para ser votado, certo? Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, votou contra. Os outros 4 votaram junto com o Alexandre. Flávio Dino, a Carmen Lúcia, o Zanin. Acho que foi o Zanin. E o Fux não. O Fux votou contra. Tá? É fantástico isso aqui. Matéria da Ana Pompeu na Folha. Ele votou contra o uso de tornozeleira eletrônica e a aplicação de outras medidas cautelares a Jair Bolsonaro. Ele abriu divergência com a maioria já formada na primeira turma. Foi o Flávio, esqueci do Flávio Dino. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, além do Alexandre. Os 4. E o único voto contrário foi do Fux. O Fux é cria de quem? Da família Marinho. Fux estudou junto com um dos filhos do Roberto Marinho. Os Marinhos fizeram lobby pro Fux. O Fux é um lavajateiro. Quem conhece o Fux sabe. Quem conhece o Fux não se surpreendeu com o voto dele de ontem. Quem conhece o Fux não se surpreendeu com o que ele fez com o Lula em 2018. Né? Tá bom? Aí ele deu aqui as razões dele, um bando de abobrinha. A gente sabe quem é Luiz Fux. Tá? A gente sabe quem é Luiz Fux. Eu vou trazer aqui o que ele fez contra o Lula. Em setembro de 2018, Luiz Fux, então vice-presidente do STF, proibiu Lula de conceder entrevistas. Lula estava preso, injustamente, como depois foi mostrado, na Superintendência da Polícia Federal desde 7 de abril do mesmo ano e horas antes havia sido autorizado a falar à imprensa por Ricardo Lewandowski, então ministro do Supremo. Aí o Fux fez o quê? Aspas para ele. Determino ainda, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição da divulgação do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena da configuração de crime de desobediência, decretou Fux. Na época, aliados do político e juristas criticaram a restrição. Em entrevista à revista Consultor Jurídico, o advogado Leonardo Isaac Yaronchelski a chamou de afronta à liberdade de imprensa e à própria democracia. Condenado pelos crimes de... Beleza. Aí ontem ele votou a favor do Bolsonaro. Não é bonito? Hã? Não é, meus amigos? A matéria tá aqui embaixo. E também tem um vídeo, esse aí eu assisti, do Eduardo Bananinha, 2018, falando pra esquerda não espernear, não. Quando teve aquela papagaiada contra o Lula. Que a justiça é pra ser respeitada. Respeita a justiça, querido. Os advogados do seu papai têm até hoje 9 e pouco da noite para justificar o que ele fez ontem lá na Câmara. Senão ele vai em cana. Tá?
Senão ele vai em cana. Tá esticando a corda, vai ser preso. Vai ser preso. Tá? E o STF, como um amigo comentou num dos vídeos aqui, tá demorando demais para prender o Bolsonaro. Se fosse qualquer Zé das Couves, já estaria preso. O Braga Neto tá preso lá. O Braga Neto tá preso porque tentou falar com o Cid. Olha tudo que o Bolsonaro faz, o Bolsonaro ainda não tá preso. Tá? A última. O Jornal dos Estados Unidos afirma que bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra. Artigo publicado no The Washington Post diz que tarifaço é ataque desajeitado à soberania do Brasil. O Washington Post, se eu não me engano, é do dono da Amazon. Tá? O colunista de assuntos internacionais afirmou que o bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra. O jornal também diz que as ameaças tarifárias de Trump levaram outros países da região a se curvarem em direção a Washington sobre as tarifas de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, mas que a economia brasileira é maior e mais diversificada do que a de seus vizinhos. Ah, muito bonito. E teve uma empresa lá que importa laranja do Brasil que está processando o Trump por causa do tarifaço. Porque eles precisam comprar, eles não produzem, eles precisam comprar daqui. Entendeu? Então essa taxação vai ferrar lá. Porque os caras não conseguem comprar mais laranja para fazer a porcaria do suco. Eles tomam suco de laranja de monte nos Estados Unidos, né? De monte. Então assim, isso aqui não vai longe, tá? Não vai longe. Ele já viu que a cartada dele não deu o resultado que ele achou que ia dar. O Lula não se curvou, o Brasil não se curvou. E ele vai ter que voltar atrás, como ele fez com o Canadá, com o México, com a China. O Brasil tem que copiar o que a China fez. Ele deu lá a supertaxação. O que a China fez? A China não devolveu na mesma moeda em tudo. Mas ela sobretaxou produtos que tinham ligação com o Texas. O que tem no Texas? Talvez a maior base de apoio do Trump. Aí os caras falam, opa, peraí, tá ferrando a gente. Aí vão lá e cobram o Trump. Fala, o que você tá fazendo? Agora o cara tá lá taxando a gente aqui, o nosso produto como é que faz? O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Não tem que usar necessariamente a lei da reciprocidade para tudo. Mas para determinadas situações, determinados produtos de determinadas regiões dos Estados Unidos. Tá? Então é isso, pessoal. E morreu o Oz, hein? Puta merda. Que tristeza, não? Mas é isso aí. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa o like aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Um abraço e até amanhã.